senhores, agora oficializado a candidatura. Muito bem, estamos ao vivo aqui direto dessa convenção. Vou conversar já com o candidato Cidinho. Estamos ao vivo, Cidinho, por favor. Pode dar a volta? Estamos ao vivo aqui com Aparecido Carmo de Souza Cidinho. Já estou aqui, Amanda. Aqui, por favor, Cidinho. Agora já posso falar com meu amigo Cidinho, já posso falar com o candidato Cidinho, muito emocionado. Cidinho, o que chamou a atenção de todas as falas das pessoas é que eles tentaram trazer sempre para nós a humildade e a sua trajetória. Eu acho que esse é um ponto bastante interessante acerca da sua trajetória, né? Pois é, particularmente a emoção é porque, quer queira ou não, isso é o ápice de todo o histórico, porque no âmbito do município, evidentemente que a condição maior, vamos dizer, na representação política é o cargo executivo. Então veja, exatamente toda a história aqui contada, né, contada por minha mãe, contada pelos companheiros, pelas pessoas que conhecem todo o meu histórico, e alguém que aos 10, 11 anos precisava cortar cana para ajudar na subsistência da família. Só o fato de agora estar como candidato a prefeito dessa nossa maravilhosa cidade, evidentemente que isso é emocionante, é uma honra. Claro que a emoção não pode fazer com que a gente perca a razão das responsabilidades e dos compromissos que temos para poder fazer o trabalho que é necessário nesse período que vem aí nos próximos dias. Cidinho, um grande desafio agora, como a gente já sabe, a gente já tem visto isso bastante, vocês têm falado muito, que o município passa por dificuldades. E é um grande desafio pegar uma cidade que de repente vai ser difícil com orçamento, num país que ainda está em crise, está em transformação. Como que você vê esse cenário e essa dificuldade, claro, você sendo eleito no dia 2 e tudo mais, como que você vê para 2017 gerir uma cidade com tamanhos problemas? Sem dúvida alguma, mas problemas esses que não tá fora de uma realidade geral, né? Então Matão não foge à ilha. Evidentemente que nós conhecemos a administração pública da nossa cidade, sabemos das dificuldades essas que são consequentes de muitas situações que vive, obviamente, o país como um todo, mas aqui no nosso município, vou te dar um exemplo. Nós tínhamos uma folha de pagamento, por exemplo, com índice percentual, pagamento de pessoal com índice percentual bem aquele do teto, do limite prudencial, por exemplo, e aí uma ação coletiva exitosa que garantiu aos servidores públicos, né, os direitos da incorporação de vencimentos, isso elevou o custo da folha, mas ainda assim dentro daquilo que a legislação estabelece. Evidentemente que esse equilíbrio que existia antes passou-se a ter uma dificuldade. Agora, Fábio, eu quero dizer para você que a minha vida, e todos aqui disseram, foi uma lida permanente com as dificuldades. Então, na condição de administrador, se assim acontecer, se a população entender que eu posso ser o seu prefeito, evidentemente que nós temos que utilizar de todas as ferramentas possíveis e talvez hoje imagináveis para que a gente possa gerir a administração sem causar nenhum atrito maior, nenhuma situação que possa prejudicar a qualidade de vida da nossa cidade. Eu quero crer que tudo isso será possível, né? Serei, se assim acontecer, um prefeito de diálogo. Aquilo que faltar no âmbito da competência da administração pública, eu estarei, como sempre estive nos meus mandatos de vereador, e colaborando nos nossos governos com a participação social. Então, eu imagino que a nossa cidade, aliás, é uma referência, é um exemplo, o que nós temos de entidades da sociedade civil que se organiza para colaborar, por exemplo, nas políticas sociais, na política do fomento ao emprego, os nossos conselhos municipais, todos eu quero administrar, se a população me der essa condição, não é? Eu quero administrar com a participação da representação da sociedade. Aí as possibilidades para trabalhar com as diversidades e com a dificuldade serão menores, não é? Porque é isso que a gente quer fazer. Em vez de nós procurarmos ampliar de uma forma extensiva o número de partidos para estar conosco na administração pública, nós temos um número suficiente. E aquilo que faltar, nós vamos buscar na representação da sociedade organizada. Essa é uma outra pergunta que eu queria te fazer. Você citou na sua fala algumas pessoas que, vou usar o seu termo, pularam do barco, né? Notadamente pela execração pública que o PT sofreu, também palavra sua. E aí, de repente, algumas pessoas saíram desse apoio, dessa coligação.
Ficou alguma mágoa, Cidinho, nesse sentido? Mágoa nenhuma, evidentemente, né? Nós nos relacionamos enquanto pessoas. É uma questão política mesmo, não é? Todo o histórico e toda a fala que você viu colocadas é pautada por uma coerência. Nos momentos de dificuldade, não é como casamento, na saúde, na alegria e na tristeza. E tem gente que apenas quer que o casamento seja um mar de rosas. E na hora de qualquer dificuldade busca outras praias, outras casas, não é? E aí, quando isso acontece, me parece que é uma forma muito egoísta, não é? As pessoas estão calculando. E aí aparenta para aqueles que podem fazer discernimento de atitudes dessa natureza, aparenta pessoas que procuram se servir da política. Quando, na verdade, a política, a origem, inclusive, da palavra, não é? Ela vem dizer que é a arte de fazer o bem. Então, a política, você tem que estar nela para procurar servir a comunidade. Então, o teu plano pessoal, vamos dizer assim, egoisticamente, quando ele aflora, você acaba errando, você acaba tendo a política como meio de você a utilizar para os seus interesses. Então aí é que tem a nossa crítica. Nós temos um projeto, não é possível que as pessoas não possam entender, e eu quero crer que nós vamos fazer o debate, a discussão, e a comunidade sabe e vai entender que os nossos governos, o governo do ex-prefeito Adalto e do prefeito Chico, nós temos melhorado e muito as condições de vida da nossa cidade, entendeu? Então por que eu que ajudei a construir esse projeto, ou eu que participei das alegrias nesse projeto, agora eu vou deixar por uma dificuldade numa outra situação em que promete algo que não é responsavelmente, vamos dizer assim, do ponto de vista das estatísticas, dizer que nós vamos transformar as dificuldades no paraíso de uma hora para outra. Então, nesse aspecto, quem abandona o barco nas dificuldades, transfere para o entendimento das pessoas. Eu acho que uma situação assim muito egoística e muito pessoal, que aí, quando a gente está na política, a gente tem que pensar no coletivo e pensar no todo. Cidinho, a demora em o seu nome aparecer, enfim, aliás, o candidato do PT aparecer, um candidato a vice, que eu fiquei sabendo do candidato a vice ontem pela manhã, né? Um pouco antes de tirar aquela foto, a gente ficou sabendo quando foi para tirar a foto, a gente não divulgou em respeito a você, como tínhamos combinado, mas enfim, essa demora atrapalha no plano de governo, ou você vai apostar efetivamente na continuidade? Não. Porque ficou um pouco, de repente, qual que é o plano de governo do Cidinho? Faltou um pouquinho essa fala. Pois é, mas o plano de governo não é do Cidinho, o plano de governo é do grupo, é do nosso coletivo, entendeu? Então qualquer nome que fosse lançado teria um projeto? O plano de governo já vem sendo construído há um bom tempo, até porque não temos grandes dificuldades na elaboração do plano de governo, porque o nosso plano ele vai pautar pela existência de todos os programas e projetos que já existem e para ampliar. Então veja você, nós vamos ampliar, inovar aquilo que já tem, não é? De forma que já está sendo feito, inclusive, a sua redação, tem uma equipe que está trabalhando nisso. Nós já fizemos várias reuniões na condição de pré-candidato para discutir as temáticas, inclusive, já fizemos uma reunião de esporte, de educação, de assistência social, de saúde, não é? Para verificando, vamos dizer assim, as dificuldades e para que no plano de governo a gente possa trazer condições, estabelecer critérios para a gente melhorar e ampliar ainda mais. Então o nosso plano de governo já está bem encaminhado e dentro do prazo que a legislação eleitoral exige, nós vamos protocolar na Justiça Eleitoral. Muito bem, como a gente faz então sempre nessas entrevistas, o microfone é seu, pode se dirigir aos nossos internautas, quase 2.000 pessoas assistindo online, mais duas centenas no YouTube, quer dizer, muita gente vendo a gente nesse momento, mais o Facebook, enfim, é um monte de gente nos vendo nesse momento, fique à vontade. Quero primeiro também parabenizar vocês, né, por essa dedicação em procurar fazer, vamos dizer assim, a transmissão de todo um processo democrático que nós estamos vivendo no nosso município e no país de modo geral, particularmente aqui em Matão. E dizer a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais que a gente está com muita vontade, não é, com bastante dedicação, tudo aquilo que pautou a minha vida pública até agora, aos mais de 20 anos, 24 anos de serviço no Legislativo, dentro desse período, também um tempo como secretário de Assistência Social do nosso município. Então toda essa experiência, tanto no Executivo como no Legislativo, a nossa experiência na relação com a comunidade de modo geral, os movimentos sociais, não é? Veja você, Fábio, que mesmo antes de eu estar na vida pública, que já faz tempo,
é metade da minha vida praticamente, não é? Eu já tinha um trabalho interessante. Eu dialogava com o padre Braulino, que aliás me emocionou com a saudação que ele fez, apoio, né? Gravou um vídeo de apoio, ele me emocionou, né? O padre Braulino sabe da minha história também dentro do movimento social, das pastorais sociais, não é? Então, a minha vida é uma vida a serviço da comunidade. Se eu puder continuar servindo a comunidade e nessa condição de ser o prefeito dela, pode ter certeza, eu vou fazer com muita dedicação, com muito trabalho, para que a gente continue melhorando cada vez mais as condições de vida na nossa cidade. Um grande abraço a todos e a você também, Fábio, obrigado. Muito obrigado, boa sorte, Cidinho. Obrigado. Deixa eu tentar falar agora com a dona Meire. Dona Meire ainda está dando entrevista. A gente continua ao vivo aqui, deixa eu ver que horas são. Ela está dando entrevista ainda ali. Deixa eu só verificar aqui, agora são 12 horas e mais 45 minutos. Dona Meire, nós estamos ao vivo, por favor. Só um minutinho. Dona Meire foi minha professora. Dá a volta, por favor, Dona Meire. Eu quero entrevistá-la aqui com calma. Dona Meire foi minha professora de primário, né? Deixa eu falar aqui com a Dona Meire. Muita gente querendo cumprimentar, muita gente querendo falar com os nossos candidatos. Oi. Muita gente querendo falar com o pessoal aqui. Deixa eu só chegar rapidinho na Dona Meire. Dona Meire, tô ao vivo, meu amor. Eu tô ao vivo. É que eu tô ao vivo. Nós estamos transmitindo ao vivo, minha querida, por isso que eu estou insistindo, viu? Sim, Dona Meire, eu dizia para todo mundo, Dona Meire foi minha professora do 3º ano lá na Clorita. Faz tempo, hein? Então. Não faz não, foi recente. Não, é pouco, né? Esses dias. A gente lembra ainda. Lógico, então faz esses dias. Dona Meire, nós ficamos sabendo da candidatura da senhora fazendo parte da chapa com o Cidinho na manhã de ontem, né? E todo mundo queria saber, mas quem vai ser a vice do Cidinho? Quem vai ser a vice do Cidinho? O que levou a senhora a aceitar esse convite? A gente não divulgou antes a pedido do Cidinho, claro, mas o que levou a senhora a aceitar? A princípio a pressão, certo? Livre e espontânea pressão. Mas, na verdade, o que a gente estava precisando, e o Cidinho me colocou as coisas assim bem objetivamente, eles queriam uma mulher, eles queriam alguém que seja conhecido, que não tenha assim, não do ponto de vista, a única vantagem que eu levo sobre outros possíveis candidatos, que no nome dos quais eu levantei e objetei, porque no fundo eu nunca fui candidata a nada. Então, embora a senhora sempre fez parte do PT. Não, eu sou filiada ao PT há muito tempo, só que eu trabalhava com eles, trabalho por eles nos bastidores, uma forma de ajudar a minha cidade, mas não assim, eu nunca quis na linha de frente, né? E a senhora até pleiteou outros nomes antes da senhora. Exatamente, eu sugeri vários nomes, tudo, que por um motivo ou por outro, impedimento daqui, o outro porque não quer ser vice, quer ser vereador, etc. Enfim, o Cidinho foi me colocando tal. Um terceiro motivo, que ele falou, primeiro você é mulher, você é petista, você sempre colaborou com a gente. Um outro motivo que ele colocou foi o fato de eu ser advogada, então, e ter um conhecimento, assim, não diretamente da prefeitura do município, mas do direito administrativo, que eu posso ajudá-lo, entendeu? Em muitas coisas, né? Em questões... Até nas somadas de decisão. Exatamente. Então ele achou que eu ia somar, entendeu? E nessas alturas, então, pressão daqui, pressão dali, porque não deixa de ser um convite, entendeu? Assim, que te deixa honrado, não é mesmo? Ainda mais para mim, que nunca fui nada, entendeu? E nem tinha intenção. Mas, de repente, eu tenho que aceitar. Fala aí, Mineirão. Tudo bom? Estamos ao vivo, meu amigo Mineiro. Tudo bem? Então, e aí eu estou assim, meio assustada, mas eu disse para ele desde o início e disse para as pessoas que me perguntaram, eu não estou entrando para vencer e nem para perder. Eu estou entrando para participar, para juntar. Isso é importante. Entendeu? Agora, dona Meire, uma coisa que me chama... Vamos para frente um pouquinho aqui, tem muita gente passando aqui, entre nós e a câmera está ficando estranho. O vice nessa campanha vai ter um papel muito diferenciado, né?
nessa campanha, pelo menos 30% do tempo de televisão e rádio vai ser dedicado ao vice. A senhora acredita que nesse ponto também a senhora, em sendo chamada para vice, tem como contribuir ainda mais? Porque o vice hoje tem que ser participativo, porque de repente o vice assume. Mas de repente eles vão me dar umas aulas, não é mesmo? Você também. Então, pegar um microfone, a aula é com você, meu filho. A senhora acredita que nesse ponto também é importante a sua presença? Eu acredito que se precisar, se for necessário, eu dar uma contribuição, entendeu? Do ponto de vista da comunicação, porque eu acho que isso tem realmente, né? 30% vai ser, né? Agora o vice que tem que aparecer lá e falar das propostas e tudo mais. Eu já não sabia disso, não, viu? 30%. 30%? A gente vai ver bastante assim. Vou contar os minutos, meu filho. Dona Meire, muito obrigado, querida. É um prazer revê-la, como feliz sempre. Em revê-lo também. Quer dizer, algum tempinho, né, desde que a senhora me deu aula. Tinha 8 aninhos, quer dizer. Uma pausa. Esses dias. Alguns meses Alguns meses. Excelente. Adoro, Dona Meire. Obrigado, Dona Meire. Obrigada. Nós estamos ao vivo aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais alguma entrevista. Eu vi o Adalto agora há pouco passando por aqui, o ex-prefeito Adalto. Deixa eu ver se eu localizo ele. Ah, é? Então não vai, se ele está lá fora, não vai ter como eu entrar com ele ao vivo aqui agora, né? Vou fazer um encerramento. E aí, Macário, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu fazer um encerramento aqui. Agora, meio-dia e 51. Meio-dia e 51. Como é que vai? Deixa eu estar ao vivo aqui, de cumprimentar o Vanderlei. Tudo bem, Vanderlei? Chama ele lá que eu estou ao vivo, senão não tem como eu falar com ele. Senão não tem, eu vou ficar aqui enrolando. Vamos contar uma história. Agora 12 horas e 51 minutos. Toda a transmissão que nós fizemos ao vivo, tanto pelo Portal Processo, tem aproximadamente 2 milhões de acessos por mês, graças a Deus, e mais os 25 mil amigos do Facebook que também puderam acompanhar ao vivo e vão acompanhar tudo picadinho, separadinho, como foi. Claro, primeiro a entrevista do Cidinho, depois a entrevista com a doutora Meire, com a dona Meire, minha professora, que é a vice do Cidinho. Então você das redes sociais também vai acompanhar. No Instagram nós estávamos ao vivo também, fizemos essa transmissão. Deixa eu só ver se eu consigo fazer então a última entrevista, senão vou encerrar. Bem-vindo. É que o Adalto ele vai parando, deixa eu contar para vocês, o Adalto ele vai parando, todo mundo quer cumprimentar o ex-prefeito Adalto e a gente não consegue fazer a participação dele. Por favor. Enquanto isso eu vou contando aqui para você que vamos tentar ver se é possível falar com ele aqui mais uma vez. O Cidinho também está dando outras entrevistas, a doutora Meire está dando outras entrevistas e a gente vai ao vivo aqui ainda, literalmente enrolando aqui até a chegada do prefeito Adalto, do ex-prefeito Adalto, senão não dá tempo. Ele vem vindo, agora meio-dia e 52, chegando aqui o ex-prefeito Adalto. Nós estamos ao vivo, ex-prefeito Adalto, como é que vai? Tudo bem? Muito obrigado por atender a gente. Estamos ao vivo nesse momento no Portal Processo, estamos ao vivo no YouTube, nas redes sociais, mais de 25 mil amigos. E o senhor estava falando de uma que me chamou a atenção e eu queria retomar isso com o senhor, de fotos e comparações, né? Nós já colocamos, já transmitimos a sua fala ao vivo e o clima de Já Ganhou que aparece pela cidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses 3 assuntos. Bom, primeiro, uma satisfação muito grande, Fábio, poder estar participando, enfim, falar com a população através do portal. Agora, como você falou, a realidade é o seguinte, a eleição, ela é um processo, é como uma partida de futebol, né? Hoje o que existe de fato é que cada lado está montando seu time, obviamente, cada um procurando, sei lá, o melhor goleiro, o melhor lateral, enfim. Esse é um processo das convenções. Iniciado o processo, você tem a eleição. E quando eu disse, você afirmou na minha fala, nada mais era do que retratar a história. A história tem sido sábia nesse sentido, ou seja, o que a história nos ensina? Que, vamos dizer assim, o ditado comum, né? Contar com o ovo na galinha antes é errado, cantar de galo é errado, menosprezar os adversários é errado. Tá? Ou seja, uma série de questões que o Já Ganhou. Tudo bem, é um direito legítimo, só que eu acho que tem que ser feito o que vai ser feito. No meu caso, eu falo pelo nosso lado. Montamos o time, candidato a prefeito Cidinho, a vice doutora Meire, o conjunto de vereadores, né? O prefeito Chico, eu, enfim, todo um conjunto de pessoas e vamos iniciar o trabalho. Com muita tranquilidade, porque o povo de Matão me conhece.
O do Matão sabe o que eu fiz, sabe o que foi feito na cidade. Então nós vamos comparar, e a eleição é comparação, não é verdade? E essa eleição vai ser a comparação quem? Cidinho e Edinardo. São duas trajetórias muito claras, não é? Dentro de Matão, dentro da vida política, dentro da vida religiosa, enfim, porque isso é inegável, isso vai, obviamente, para a disputa eleitoral, não é? Então, é essa comparação e, obviamente, é amarrada no programa de governo, ou seja, naquilo que quer para Matão. Porque o povo, você sabe, Fábio, a população natural, hoje com os meios de comunicação, internet, etc., a população é altamente informada, evidentemente, né? Então não adianta o candidato chegar lá e fazer um monte de promessinha, falar, porque eu vou fazer isso, outra, eu vou destruir o que está feito. Ou seja, o povo vai ver, com muita cautela, com muito cuidado. É uma campanha mais curta, né? Nós vamos ter período de rádio e TV 35 dias, né? Antigamente era 60 dias, certo? Portanto, é uma campanha que vai ser realmente feito um trabalho e nós estamos tranquilos, vamos fazer o quê? Simples, falar a verdade para o povo, mostrar o que fizemos, né? Inclusive sermos honestos naquilo que talvez não tenhamos feito, na verdade, e colocar um plano de governo daquilo que poderá ser feito. Eu acho que é dessa maneira que a gente vai caminhar, o PT com os partidos coligados, com o conjunto de vereadores, enfim. E uma coisa que existe e que para nós é muito importante, que a primeira coisa, o candidato precisa ter pique. Isso o Cidinho tem e está com uma energia, está com garra, depois de 6 mandatos de vereador, realmente, né? É o processo da história, é o processo da vida. E nós vamos estar juntos, se Deus quiser, buscar fazer um trabalho coerente, consequente, ganhar a confiança da população para continuarmos administrando Matão. Adalto, tinha uma expectativa de muita gente, inclusive quando nós vínhamos para cá, de que no exato momento da homologação da candidatura que o seu nome fosse colocado. E existem especulações de que até o dia 15 o Cidinho poderia ceder o lugar para você como candidato com a doutora Meire de vice. Isso procede? Existe essa possibilidade? Não, a verdade é o seguinte, primeiro, independente dessa questão, o fato de eu ter sido 3 vezes candidato a prefeito, eu fui prefeito com 43 anos, 97, 2000, né? Eu vou para 63 anos, né? E o processo, e fui, graças a Deus, ao povo de Matão, fui o único prefeito da história de Matão, fui prefeito por 3 mandatos, né? Então a renovação, etc., é importante. E é evidente, o meu impedimento, que existe em função de uma ação do IPREMA, entendendo? Ele ainda poderá ser julgado, poderá ser ganho. Mas isso para nós não importa, porque o que eu vejo definitivo é o seguinte, você construir. Por exemplo, quando eu terminei o meu 3º mandato, ninguém achava que seria o Chico. Nós construímos o Chico, vencemos a eleição do Chico, né? E o Moio, formamos uma dobradinha, etc. E tá aí. E hoje eu vejo que até a juventude se diz perto da minha idade, é muito importante. Nós vamos fazer aquilo que nos cabe fazer, ou seja, dar o apoio, orientar, passar as experiências, verificar erros que inclusive nós também já cometemos, e a vida é assim, né? Todos nós erramos, a vida é cheia de altos e baixos. Ou seja, passar essa experiência para o Cidinho, né? No sentido de fazermos esse debate político e fazermos com que a gente tenha realmente o êxito no dia 2 de outubro, se Deus quiser. O senhor pretende participar da campanha como participou do Chico, inclusive em programas, apoiando, estando bem presente mesmo na do Cidinho? O Cidinho sabe. Tudo que eu estiver convidado, estarei presente. E obviamente, estou brincando, mas já tratamos isso, eu vou participar, evidentemente, intensamente, vou dar minha contribuição, entendendo, tá? Obviamente, para fazer o quê? Para a gente poder fazer esse debate e essa discussão, na verdade, juntamente com a população e juntamente com aquilo que nós temos de melhor, ou seja, é aquilo que nós construímos na história. Essa eleição vai ser essa comparação. Muito claro, meus 3 mandatos do Chico com o pessoal que governou Matão antes de 96, alguns, né, e outros que governaram quase que na sua integralidade de 2001 e 2004. Então, esse debate do que realmente foi feito, né, e do que está sendo falado, que eu acho que a população vai agora realmente ter oportunidade de observar, analisar e de forma democrática decidir. Muito obrigado, Adalto. Obrigado. Está aí o ex-prefeito Adalto Scardoelli falando conosco aqui ao vivo. Vira para cá, Amanda, todo mundo vai passando na frente da câmera. E a gente então vai encerrando as transmissões por aqui. Foi um trabalho longo, um trabalho difícil, mas a alta tecnologia, a competência de toda a equipe do Portal Arão, que eu quero agradecer de coração, né, todo mundo se empenhando muito para que isso acontecesse, porque sozinho ninguém faz nada e a gente em equipe conseguiu essa transmissão brilhante durante todo esse tempo, com uma qualidade um pouco maior, inclusive hoje. Isso foi muito bom. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo, ao vivo.